tema de hoje, os efeitos da oração no cérebro ou na mente. A neurociência é uma ciência que tem estudado, nas últimas décadas sobre a mente humana. Nos últimos anos ela tem avançado em seus estudos. E interessante que nas últimas 2 décadas, 2 cientistas, eles escreveram um livro chamado Inteligência Espiritual. Foram eles Dana Zohar e Ian Marshall. Eles escreveram esse livro chamado Inteligência Espiritual e nele eles buscaram ali entender os efeitos da oração no cérebro humano. Então ele descobriu pela primeira vez que a atividade religiosa ela tem efeitos positivos no cérebro. Quando oramos, por exemplo, os hormônios da ocitocina, que tem a ver com aprendizagem e prazer, e da serotonina, que tem a ver com a sensação de bem-estar, são liberados. Quando você baixa a sua cabeça, une as suas mãos em direção ao Senhor, seu cérebro reconhece isso e traz para você uma sensação de bem-estar, de prazer, e os hormônios, a ocitocina e a serotonina são ativados, trazendo para você ali paz e tranquilidade. É interessante porque nesses estudos eles trataram de 4 áreas da mente humana: a física, a emocional, a racional e a espiritual. A inteligência espiritual foram que mais chamaram a atenção desses cientistas. Foram aí que eles começaram a fazer testes com pessoas religiosas. Parece que a maioria dessas pessoas foram a religião dos mormons, E ali eles começaram a identificar uma mudança no cérebro das pessoas que oravam. E ali todo o cérebro era mapeado e alguns locais do cérebro eram ali ativados. E o nosso cérebro é interessante, Ele funciona como ondas de rádio, um fazendo ligação com o outro. E é interessante porque dessas 4 áreas, emocional, racional, física e espiritual, a inteligência espiritual é a alavanca de todas as outras inteligências. Ou seja, se você não tiver uma vida espiritual em equilíbrio, todas as outras estarão em desequilíbrio. E aqui, eles entenderam que quando oramos, circuitos de recompensa e criatividade são ativados no nosso cérebro. É o chamado ponto de Deus, que está localizado nos lombos temporais. Neurociência já vem estudando isso há 2 décadas. E esses 2 cientistas eles estão trabalhando nessa área, trazendo para nós um conhecimento que antes era desconhecido. Desconhecido pela ciência ou neurociência. Porque pela palavra de Deus a gente já conhecia e faz tempo. O problema é que a ciência em si, ela é ateia. Ela não acredita na existência de um Deus. Por isso que eles não querem dar o braço a torcer. Mas interessante que o efeito da oração na mente já é comprovado cientificamente, faz bem para nós. Faz bem para o ser humano. Agora, o que é que a Bíblia diz sobre isso? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai aprender o seguinte, que primeiro, a oração, ela aumenta a resistência e a dor ao ambiente. Ou seja, quando nós temos uma vida de oração, nós passamos a resistir todo a dor que está ao nosso redor. Isso nos faz lembrar, por exemplo, Paulo e Silas, quando estavam no cárcere, presos por pregar o evangelho. Eles poderiam estar desanimados, eles poderiam estar ali entristecidos, mas não.
Diz a Bíblia, Atos 16, 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Veja que coisa! Eles receberam açoites, eles foram maltratados, eles foram presos, chicoteados, ao invés de estarem chorando, ao invés de estarem ali se lamentando, eles estavam orando e louvando. E o que a oração fez com eles? Trouxe para eles resistência diante da dor e diante do ambiente em que eles estavam. Eles oravam e cantavam ao Senhor. Diante da perseguição da igreja, a igreja não desistiu. Diante dos momentos de dores, diante dos momentos de dificuldades, da perseguição religiosa daquela época, onde muitos cristãos foram mortos, a igreja continuou orando e se colocando na presença do Senhor. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versos de 8 ao 10, ele vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Veja, tribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Vejam, irmãos, as palavras do apóstolo Paulo, em um tempo de prisão, de perseguição, de açoite, de nudez, de perigo, de espada. Ele podia se lamentar, ele poderia desistir, mas não. Uma vida devota a Deus, uma vida de oração, de meditação na palavra, levou o apóstolo Paulo a não desistir. Levou o apóstolo Paulo a resistir à dor e ao ambiente em que ele estava. Esse é o poder da oração. Porque a oração é a conexão entre você e Deus. E diante dos teus problemas, diante das tuas dificuldades, o teu desafio é orar. É entregar a Deus os teus problemas. É entregar ao Senhor as tuas dificuldades. E isso é evangelho. Eu sou abatido, mas não sou destruído. Eu sou atribulado, mas não angustiado. Perplexos, mas não desanimados. A oração levou os apóstolos a resistirem e a continuarem pregando o evangelho. Segundo lugar, o efeito da oração, ela traz proteção no cérebro contra a depressão. E aqui, irmãos, é a ciência que está dizendo. O pastor não está falando algo aleatoriamente, não. A ciência, a neurociência que está dizendo que um dos efeitos da oração é proteger você contra a depressão, contra a ansiedade, contra a tristeza, contra esse mal do século que vem assolando milhões de pessoas no mundo. A Organização Mundial da Saúde já conta hoje com mais de 300 milhões de pessoas vítimas dessa doença da alma. Pesquisas realizadas demonstram isso. Quanto mais religiosa a pessoa for, menos depressiva ela tende a ser. Estudos comprovam que quando você coloca a sua fé em prática, há mais probabilidade de você sair de uma enfermidade. Já foram realizados testes com pacientes enfermos que tinham uma vida ativa religiosa e com pacientes que não tinham uma vida de religiosidade. Interessante que muitos desses pacientes religiosos receberam a cura mais rápido, de forma mais eficaz, enquanto os outros, muitos morreram e outros ainda continuam enfermos. Pesquisas demonstram isso. O efeito da oração no cérebro humano, na mente humana, capaz até de curar. A fé, ela cura, ela salva. Isso me lembra Jesus quando se encontrava com os enfermos de sua época, os leprosos. Aquele, por exemplo, de Marcos capítulo 2, né, que andava, foi levado pelos amigos, né, descendo
do telhado de uma casa, chegou lá sem poder andar há anos, numa maca. Resumindo a história, Jesus disse: queres ser curado? Quero. Então a tua fé te salvou. Levanta, pega o teu leito e anda. Sempre Jesus vai dizer assim: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Para o leproso ele vai dizer: a tua fé te salvou. Para a cura do cego de Jericó ele vai dizer: a tua fé te salvou. Para a mulher que havia 12 anos nas mãos dos médicos com hemorragia, tinha gastado tudo o que tinha, todos os seus bens, havia padecido já nas mãos dos médicos, Jesus ele vai dizer: tua fé te salvou. Não há possibilidade de viver uma vida com Deus sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. É o que vai dizer Hebreus capítulo 11, versículo 6. Irmãos, a Bíblia ela é completa, ela é suficiente para os problemas humanos, para os problemas que nós enfrentamos, os problemas da alma principalmente. O salmista, por exemplo, no Salmo 42, versos 3 a 6, ele reconhece que o Senhor estava com ele diante da sua tristeza. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em precisão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olha a pergunta do salmista. E aí ele mesmo responde: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Veja que ele percebe que Deus está com ele. Deus está ali em todos os momentos. Ele faz essa autoanálise: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. O salmista, mesmo em tristeza, ele buscava o Senhor, ele orava. Salmo 116, o salmo ele começa dizendo: amo o Senhor. Por quê? Porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, e aí eu caí em tribulação e tristeza. Veja, que sentimento é esse se não for de depressão profunda? Laços de um inferno se apoderaram de mim, angústia, laços de morte, angústia do inferno. Então foi aí que ele invocou ao Senhor e disse: ó Senhor, livra-me a alma. Livra-me a alma. E aí o Senhor livrou. E ele disse: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. A oração, ela é remédio para sentimento de tristeza profunda, depressão, ansiedade. Claro que aqui, irmãos, tem casos e casos. Mas veja que a neurociência já está dizendo que a oração, ela é um tipo de um antidepressivo. Ela é um remédio para a sua alma. Ela é um remédio para a sua dor, para a sua enfermidade da alma. O Salmo 18, verso 6, o salmista vai dizer: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Você não está só. Existe um Deus que está contigo, sentindo as tuas dores, vendo as tuas lágrimas. Deus, Ele é com cada um de nós. Muitas vezes nós é que somos infiéis e somos
agimos como ateus também muitas vezes. Por quê? Porque temos um Deus, mas somos céticos diante daquilo que Ele pode fazer por nós. E esse é o pior tipo de ateu que tem. É o ateu que sabe que Deus existe, é a pessoa que sabe que Deus existe, mas age e vive uma vida como se Deus não existisse. É pior ainda. Terceiro, a oração, ela aumenta a reconstrução cerebral. O nosso cérebro, ele é constituído de músculo. E aqui, a oração, ela é como se fosse um treino para desenvolver essa musculatura. O lombo frontal é ativado quando oramos e a capacidade de atenção é melhorada. Primeiro, oração. Quando nós oramos e colocamos nossa vida em devoção ao Senhor, há uma resposta do nosso cérebro a isso. Há um crescimento. Quando você malha, você espera que o seu músculo ele cresça. Se você viver uma vida, né, e não tem atividade física, vive parado, direto, né, não cuida do corpo, então o seu corpo ele atrofia. A mesma coisa é o cérebro. Quando você não tem uma vida de oração, seu cérebro ele atrofia. Mas quando você tem uma vida de oração, os músculos do seu cérebro, o lombo frontal principalmente, é ativado e a capacidade de atenção é melhorada. Por isso que a gente diz sempre o quê? Ore antes de ler a Bíblia. Porque quando muitas vezes a gente vai ler a Bíblia, a gente perde a concentração. Mas quando a gente ora antes, nós estamos ali nos concentrando, nós estamos ali buscando a Deus, buscando uma concentração, né? O seu cérebro ali, ele é ativado a buscar uma conexão, uma concentração maior com Deus. E aí quando você ora e em seguida você lê a Bíblia, por isso que há mais facilidade de entender a palavra. Mais entendimento. E aí você ganha duas coisas com isso. Primeira, o Espírito Santo vai estar falando e ministrando ao seu coração, porque você orou, você pediu. E a segunda, como consequência disso, todo o teu cérebro vai estar conectado, voltado, concentrado para aquilo que você está lendo. A oração, ela também melhora a concentração e a atenção. Aumenta a atividade do sistema límbico, que são as áreas das emoções, chamado de dopamina e serotonina, que são aumentados os níveis de satisfação. Ou seja, quando eu oro, eu me concentro, eu busco me ater a somente aquilo que eu estou fazendo, e aí todo o meu cérebro ele reage, trazendo uma resposta para nós. Ele é um estímulo, a oração é como se fosse um estímulo, ativando ali a dopamina, a serotonina, que são os hormônios ali da satisfação, do prazer, e vai atuando ali até mesmo como antidepressivo. E o que o antidepressivo ele faz? Você toma um remédio desse, ele vai ativar esses hormônios, né, no seu cérebro. A oração, ela também tem essa função. Quando você para orar, você está colocando diante de Deus suas emoções, os seus problemas, as suas dificuldades, está colocando diante de Deus as suas alegrias ou até mesmo as tristezas. Então, além de você ter uma resposta física da oração do teu cérebro, tu vai ter também uma resposta espiritual de Deus. Veja que prazer, que alegria você tem quando você ora. E isso é a resposta da oração. E aqui, meus irmãos, nós entendemos também que a oração, ela traz descanso. Muitas vezes mais do que um sono. O que eu estou dizendo é que quando você ora, você pode ter descanso tal que não chegue nem perto a um descanso de um
sono que você venha a ter. Ou seja, a oração tem a função de trazer descanso para você. Tudo isso é a ciência que diz. Mas a Bíblia também diz que Jesus buscava de madrugada ou à noite para orar. Interessante, né? Jesus passava o dia todinho caminhando, pregando, evangelizando, curando, expulsando demônio. Chegava à noite, ao invés dele dormir, não, ele ia orar. Porque a oração traz descanso. O que a ciência diz hoje, Jesus já fazia há 2000 anos atrás. Por isso que Jesus buscava sempre orar. Durante uma oração, diz os neurocientistas, né, que há uma frequência no cérebro que traz descanso. Ele descansa a mente e o corpo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração, ela traz o quê? Paz ao coração e à mente. Paz é descanso. Jesus em João 14, 27, ele vai dizer: deixo-vos a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. A paz que Jesus tem para nós é diferente da paz do mundo. Então, quando eu oro, eu encontro paz. Eu encontro descanso. Mas a oração também, em sexto lugar, ela tem outro efeito, que é o efeito da autoestima. Neurocientistas, eles descobriram que quando uma pessoa ora, há um aumento de ocitocina, hormônio do amor. Interessante que a ocitocina é o hormônio da mãe. Quando ela dá à luz a um filho, ela libera esse hormônio chamado ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor. Quando a mãe dá à luz, ela libera esse hormônio da autoestima. Por isso que a mãe, ela está ali antes de dar à luz, sentindo dores, muitas dores, mas quando coloca para fora, ela sorri. Como é isso? Quando você ora, acontece também isso. Quando você está triste, depressivo, ansioso e busca a Deus por meio da oração, Deus, ele cuida de você. Ele melhora, a oração melhora a autoestima. Agora, sabe o que foi descoberto também? Que esse hormônio da ocitocina, ele é liberado também, não só na mãe quando ela dá à luz, mas também quando você faz um ato de generosidade para com outra pessoa. Quando você faz um bem para outra pessoa, você não se sente bem? Esse é o hormônio da ocitocina. Agora, o que é que Paulo vai dizer em Atos 20, 35? Mas bem-aventurado é dar do que receber. Os cientistas estão dizendo hoje o que Paulo já disse há 2000 anos atrás. Bem-aventurado é feliz. Feliz é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Veja que coisa interessante. Tudo isso a Bíblia nos fala ao coração. É a ciência comprovando o que a Bíblia já diz. Agora veja Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Faça a oração que a autoestima ela aparece. Está alguém alegre? Cante louvores. Ore, porque vem a alegria. E diante da alegria, você canta, você louva ao Senhor. Romanos 12, 12. Paulo, ele diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Se alegrem na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, perseverantes, ou seja, não deixe de orar. Não deixe de orar, não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de interceder, não deixe de suplicar, coloque tudo nas mãos do Senhor.
Billy Graham, ele disse, tudo que eu coloquei nas minhas mãos eu perdi, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu encontrei. Tudo que a gente coloca nas mãos do Senhor está guardado. A gente não corre o risco de perder algo quando colocamos nas mãos de Deus. A gente não perde. 7º lugar, a oração, ela melhora a capacidade de tomar decisões. Quando você ora, antes de tomar uma decisão, você toma a sua melhor decisão na hora certa. Por quê? Porque dizem os neurocientistas que quando você ora, o seu córtex pré-frontal é ativado. E é o local responsável por trazer para você lucidez, clareza para tomar decisões. Então, quando você está diante de Deus, antes de tomar uma decisão, Senhor, ilumina, dá-me sabedoria, eu preciso tomar essa decisão. O que fazer? E você está orando, você está se concentrando, você está buscando ao Senhor, e ali teu cérebro vai ali trazendo lucidez para você, vai trazendo razão, vai trazendo ali clareza das decisões que você precisa tomar. E aí você, toma a decisão certa. Por isso, antes de tomar a decisão, não só os neurocientistas dizem, mas a Bíblia diz, ore antes de qualquer coisa. E aliás, a Bíblia está bem à frente de tudo aquilo que a ciência está descobrindo. E por último lugar, quando você ora, diminui a sensação de solidão em você. Diminui a sensação de isolamento e traz cura para a sua. Você está se sentindo só. Você acha que não tem ninguém com você. Tem um sentimento de solidão. E aí o depressivo, um dos sentimentos e atitudes é se isolar, é ficar no quarto o dia todo dia. Mas quando você ora, a oração ela traz cura para a tua alma. E você sente que não está só. Primeiro, porque quando você ora, você sabe que tem alguém lá do outro lado lhe ouvindo. Então você mesmo em meio a uma depressão, uma ansiedade, saberá você não está só. Mesmo que você se sinta sozinho, no fundo, seu cérebro vai reconhecer isso. Você não está só. Eu estou falando com alguém lá do outro lado. E esse alguém que está lá do outro lado está me ouvindo. Agora, qual a função do psicólogo? É ouvir o paciente. É mais ouvir do que falar. Agora, quando você ora, tem um psicólogo lá do outro lado, também, com os ouvidos atentos, para ouvir você. Ou seja, o Salmo 145, versos 18 e 19, diz: perto está o Senhor de todos os que invocam. Você tem orado diante das suas lutas? Você tem orado colocando sobre Ele suas dores, suas dificuldades, os seus problemas? Saiba que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Ele está ali com seus ouvidos atentos. A oração que se fizer neste lugar, de todos os que invocam em verdade, não é uma oração fingida, mas é uma oração em verdade que busca ao Senhor e anela por esse Deus. E continua dizendo o texto que Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. Olha o poder da oração. Traz descanso, traz uma melhor capacidade para decidir as decisões que você precisa tomar, diminui a sua sensação de solidão e isolamento, traz cura para a sua alma, melhora a tua autoestima, traz descanso, muitas vezes mais do que o sono, melhora a tua concentração e atenção, aumenta a reconstrução do teu cérebro. Esse é o poder da oração. Protege você contra a ansiedade e depressão e também
aumenta a tua resistência diante da dor e diante do sofrimento. Por isso, o apóstolo Paulo ele diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Em todo o tempo. Porque a oração, ela age como remédio para a tua alma, para o teu corpo, para a tua vida. Por isso é tão importante ter uma vida de oração. Caso você não tenha, busque ter uma vida de oração. Orar quando acordar, orar antes de dormir, orar antes de tomar uma decisão. Orar e orar. Colocar diante de Deus nossas necessidades, nossas petições, porque Ele tem ouvido a nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude a termos uma vida repleta de oração.